A gente vai falar sobre as classes dos artrópodes, começando pelos insetos, tá? Lembrando que os artrópodes eles são divididos em 3 classes principais e em 5 classes ao total. A gente vai falar das 3, que são as mais comuns, e que eu já mandei as características gerais. Vamos lá? Muito bem, então a gente vai começar a falar dos insetos, que é o grupo entre as classes com maior variedade de características, de adaptações, de estruturas. Então, ele tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tem 3 pares de patas, tem 1 ou 2 pares de asas, podem também não apresentar asas, como é o caso aqui desse animal que está aqui na imagem, e 1 par de antenas. Aqui tem nessa imagem a divisão básica de um inseto. Então, a presença de asa, a maioria pode apresentar ferrão, o abdômen, que é a parte, né, posterior, o tórax, que vamos dizer que é a parte do meio do corpo deles, e a cabeça, composta por olhos normalmente compostos, que a gente fala, né, que são aqueles olhos tipo a da mosquinha, que parece que são vários olhos, e a antena. Ele tem, entre os exemplos, as borboletas, os mosquitos, as baratas, mas como eu disse, entre todas as classes é a que tem maior variedade de animais, tá? Bem, o corpo dividido deles, então, aqui, vamos lá. Aqui. O corpo deles dividido em 3 também, internamente, eles já são bem complexos e já apresentam todos os sistemas comuns a um ser vivo. Então, já apresentam aqui o sistema digestivo, o sistema respiratório, sistema reprodutor, né? Nesse caso, os sexos são separados, então a gente tem machos e fêmeas em cada um dos indivíduos. Aqui a gente está vendo uma fêmea, né? A vagina, o ânus. Os corações deles são divididos, tá? Eles não têm um coração central. Eles têm glândulas, como por exemplo a glândula salivar. Eles têm túbulos de Malpighi, que são responsáveis pelo processo digestório e é específico para insetos, intestino, boca, esôfago, ovário e assim por diante. Então já são animais muito mais complexos em relação aos últimos. Eles podem se dividir de diversas formas. E aí a gente tem aqueles que não sofrem metamorfose e aqueles que sofrem metamorfose. Os que não sofrem a gente chama de ametábulo, como por exemplo a traça do livro. Por que, que a gente classifica dessa forma? Porque são animais que não se modificam em relação à forma que nascem. Então, eles são indivíduos que nascem exatamente igual ao que eles vão ser na forma adulta. E por isso acaba facilitando o desenvolvimento deles. A gente tem dos que sofrem metamorfose, aqueles que apresentam alguma característica nova. Então, eles nascem muito parecidos com o que eles vão ser na forma adulta, mas, por exemplo, no caso aqui do gafanhoto, ele nasce sem as asas e vai desenvolvendo as asas ao longo da sua vida. Nesse caso, a gente classifica eles como hemimetábulo, tá? E aquele que sofre uma metamorfose completa, que é muito famoso, por exemplo, a borboleta, né? A gente chama de holometábulo. Nesse caso aqui, ele vai apresentar 3 fases, vamos dizer assim, principais: a fase de larva, a fase de pupa e a fase adulta. Que esse tipo de desenvolvimento é o mais famoso, inclusive, dentre esse grupo de animais. A classe agora que a gente vai comentar é a classe crustácea. A classe crustácea, diferente do inseto, tem um corpo dividido só em 2 segmentos: encefalotórax e abdômen, tá? Então, nesse caso, a gente tem a divisão do corpo em 2. A gente tem 5 ou até mais pares de patas, então eles têm muitas patas, 2 pares de antena, né? E os exemplos mais famosos são os que estão aqui: a lagosta, o camarão, o siri, o caranguejo, que são os animais que compõem essa classe. Eles têm as antenas aqui, ó, como eu comentei, a parte dos olhos, o abdômen, que é onde fica essa carapaça mais firme, para quem gosta de se alimentar desses animais, essa região é a região onde se utiliza, inclusive, para se alimentar. E eles apresentam pinças, que são, na verdade, patas modificadas. Então, elas entram nessa conta das patas aí, mas elas são, na verdade, patas modificadas, tá? Bem, internamente, assim como o inseto, eles também já apresentam todos os sistemas bem desenvolvidos. Então, a gente tem
a parte de sistema nervoso, a gente tem a parte de sistema digestório, de sistema reprodutor. Eles têm uma glândula que faz o processo de digestão, que é chamada de hepatopâncreas. E uma outra glândula específica de crustáceos é a glândula verde. Lembrando que nos insetos a gente tinha os túbulos de Malpighi como uma característica exclusiva deles. Aqui a gente tem o hepatopâncreas e a glândula verde. Guardem essas informações, tá? E por fim, a gente tem a última classe, que é a classe dos aracnídeos. Aqui a gente também tem o corpo dividido em dois, cefalotórax e abdômen, tá? São 4 pares de patas. Eles apresentam uma variedade em relação a habitats, a comportamentos e adaptações. Os exemplos mais famosos são carrapato, a própria aranha, o ácaro, o escorpião. A gente tem, por exemplo, o cravo que fica na pele, que também é um aracnídeo, né? Muito simplificado, mas é um aracnídeo. E aí a gente tem, dentre essas patas, algumas que são adaptadas. A gente tem patas que a gente chama de pedipalpos e uma outra estrutura chamada de quelíceras. Os pedipalpos e as quelíceras, eles estão adaptados à captura de alimento, à inoculação de veneno, por exemplo, quando houver, né? E a percepção do ambiente. E as patas comuns, que são aquelas que elas usam para se locomover. Elas podem apresentar óleos compostos, assim como a gente encontra nos insetos, tá? E, no caso das aranhas, a glândula produtora de seda fica na região do abdômen, na parte de trás aqui, como se fosse na bunda delas, tá? E internamente. Internamente a gente tem também uma série de características muito parecidas com todas as outras que a gente comentou. O que diferencia esse grupo em relação aos outros é a presença da glândula de veneno, que a gente vai ter especificamente para este grupo, tá? A gente vai ter as glândulas produtoras de seda para o caso das aranhas, por exemplo, quelíceras e pedipalpos, que só vão aparecer aqui também, tá? E a gente tem um pulmão dividido em várias divisões assim pequenininhas, que a gente chama de filotraqueias, que também é uma adaptação muito característica dos aracnídeos. O nome correto dessa classe, na verdade, é quelicerados, tá? Aracnídeo especificamente aranha, e aí não incluiria, por exemplo, escorpião ou ácaro. Então, o nome correto dessa classe é quelicerados, beleza? Bem, espero que tenha dado para entender as 3 principais classes que estão aqui, que são as principais classes que a gente vai utilizar. A gente ainda tem 2 classes menos comuns de serem comentadas, que é a classe diplópoda, que são esses animaizinhos aqui, tá? Como, por exemplo, o piolho. Nesse caso, o corpo é dividido em cabeça e tronco articulado, e eles têm muitas patas. São 2 pares por cada uma dessas divisões. São muito parecidos, inclusive, com os anelídeos, que são as minhocas, tá? E a outra classe, que também é menos comentada, é a quilópoda, tá? Aqui tá com CH, mas é quilópoda. O corpo é dividido em cabeça e tronco articulado também. A diferença entre esses dois, é que o diplópoda, como o próprio nome diz, tem 2 patas por segmento. E o quilópoda tem um par de patas por segmento. Normalmente o quilópoda é maior, então ele tem no total maior quantidade de patas, mas a divisão dessas patas é diferente. E aí a gente tem como exemplos o que a gente chama de lacraia e a centopeia, que é um animal também muito famoso, que é, né, um artrópode mais classificado como quilópodo. Aqui eu tenho uma tabelinha muito bacana de vocês utilizarem para estudar, que resume algumas das características, tá? Não todas, mas algumas. Então, por exemplo, a classe, aqui, a classe, a divisão do corpo, número de patas, número de antenas, a presença ou não da quelícera e do pé de pau, e a quantidade de mandíbulas, que é a estrutura, né, que fosse a mesma que a nossa. Bem, espero que tenha dado para compreender a organização. Esses animais são fundamentais para o ecossistema, são fundamentais para o equilíbrio, principalmente de cadeias alimentares, já que eles podem entrar em muitos níveis de cadeia alimentar, beleza?